Os argumentos apresentados por aqueles que são apologetas, sempre, 100% das vezes, estará na reconstrução do cenário. Eu fico até impressionado de que muitas destas pessoas, que até têm títulos acadêmicos, eles não percebem, eles não conseguem ter vamos dizer assim, a clareza cognitiva de que eles não estão falando sobre o Abraão, mas que eles estão descrevendo um cenário, uma geografia, cultura e costumes da época, mas nunca o Abraão. Tem uma coisa que eu falo aqui, que eu já vi também o João Arinaldo falando sempre, é o exemplo do Homem-Aranha, é o exemplo do Peter Parker. Né? O Homem-Aranha tem várias histórias dele em Nova York. Se nós pegarmos os filmes, se nós pegarmos as revistinhas do Homem-Aranha, todo o cenário nova-iorquino, toda a cultura de Nova York, do Brooklyn, estará ali na história ficcional, ou história ficcional do Homem-Aranha. Mas isto não significa que o Homem-Aranha existiu. Ele é um personagem, ele é um herói, ele é um mito moderno, né? Uma lenda, um folclore do mundo de heróis. E nós vemos esta mesma reprodução no personagem bíblico. Um homem de muitos feitos, um homem conhecido pelo faraó, um homem que peregrinou várias terras, um homem que comprou campos, que comprou sepulcro, que foi passado de geração em geração, um homem conhecido por outros reis, que venceu batalhas, que conheceu um grande sacerdote lendário, um homem por demais importante na época em que ele viveu. E o que nós temos acerca desse homem? Nada. Temos apenas o cenário, a geografia, as descrições dos costumes e da cultura da época. Ou seja, até o apologeta, quando ele vai usar os argumentos, muitos, às vezes coitado, né? A maneira que ele aprendeu, a gente não pode nem julgar, mas eles não percebem o que estão fazendo. Não, falta algum ponto ali no QI que o cara não consegue notar o que ele está dizendo. E essas observações aqui, esta que eu fiz agora e demais outras que iremos fazer aqui, eu quero apresentar ao público algumas referências bibliográficas. Muitas das que estão aqui são de vasto conhecimento da maioria dos inscritos do canal Verdades Ocultas da Bíblia. Tudo que eu vou falar aqui, para quem é inscrito do canal, né, teve, às vezes, uma pessoa, até foi recentemente, uma vez não, tem mais ou menos uns 4 dias atrás, que o inscrito colocou assim: rapaz, eu lembro do senhor falando isso quando o canal tinha 500 inscritos, ou seja, alguém que está conosco desde o comecinho do canal, praticamente há 3 anos atrás, né, quando eu comecei a produzir conteúdo assim para chegarmos aonde estamos hoje. Hoje eu faço mais reacts, né, aquele conteúdo mais de comentário, tá nas lives, e eu estou fazendo conteúdo mais técnico lá no canal Para Além da Bíblia. Aqui, ultimamente, eu tenho feito reacts e usado, né, essa síntese de informações para comentar algumas afirmações por parte de líderes religiosos, apologetas e até mesmo pessoas que têm a mesma percepção acadêmica que nós desenvolvemos aqui no Verdades Ocultas. Então, muitas dessas biografias aqui talvez seja mais para o público novo, que está chegando agora no canal, que nós batemos 19 mil inscritos recentemente. Então, talvez esse público novo que não conheça estas literaturas, e eu quero rapidamente apresentá-las a vocês, tá bom? Então, um livro muito bom, que é um livro escrito por 4 autores, e um autor destes livros é o grande professor, doutor, teólogo, arqueólogo José Ademar Caefer. Então está aqui o livro, o primeiro livro aqui, ó, à esquerda, Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia. Então quero recomendar que você, que ainda está às vezes com aquela mentalidade de EBD, né, aquela coisa lá comprar só livro na casa publicadora de não sei de onde, os livros que não vão te apresentar dados, não vão te apresentar estatísticas, não vão te falar de pesquisas científicas que foram
revisadas por pares e publicados, eu quero te recomendar este livro aqui. Um outro livro que você tem, é obrigatório, você tem que ter esse livro, é Paralelos do Antigo Testamento. Infelizmente, ele não tem em português, você vai ter que adquiri-lo em inglês e vai traduzindo ele um pouquinho, vai traduzindo, e aí você lê ele aos poucos. Então, o livro Paralelos do Antigo Testamento são uma série de documentos, achados arqueológicos, e todos eles documentados, dado a fonte, dado a origem, dado tudo, onde você vai ver quais foram os materiais que os autores bíblicos se utilizaram para criar as suas narrativas. Então, são paralelos a perder de vista. Nós, aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, fizemos vídeos praticamente de centenas, chegamos assim, a alguns 100 e poucos paralelos que nós mostramos aqui no canal, nos utilizando desta referência bibliográfica. Nunca vão te falar dessa referência bibliográfica na escolinha bíblica dominical, beleza? Você não vai ter acesso a essa informação lá. Então, aqui você vai ver que vários mitos vão cair por terra e os autores, que são 2 PhDs, eles dividem os paralelos seguindo a ordem bíblica. Então, paralelos com o livro do Gênesis, paralelos com o livro do Êxodo, paralelos com o livro de Levítico, e por aí vai, tá bom? Todo o Antigo Testamento. Então, este é um livro fantástico, maravilhoso, que você tem que ler, beleza? Então, não esquece. Old Testament Parallels, paralelos do Antigo Testamento. Um outro livro, que é um livro muito bom, é a Bíblia Desenterrada de Israel Finkelstein e Neil Asher Cyberman, não lembro muito bem como se pronuncia. Este livro é fantástico, é uma síntese de dados, informações arqueológicas, informações históricas, que vocês vão poder acompanhar como que realmente é a construção da história deste Israel antigo. Então, é um livro repleto de dados, informações, estatísticas, citação de outros acadêmicos. É um livro fantástico que nós estamos lendo ele página a página lá no canal Para Além da Bíblia, e bem lá no começo do canal, né? Aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, nós fizemos vários vídeos lendo este livro. É um estilo de conteúdo que eu me sinto à vontade em produzir assim, abrindo o livro e lendo os dados. Eu não gosto nem muito da explicação ou da argumentação. Eu gosto de pegar os dados, aquela coisa bem mais técnica. Vamos ver, Davi tinha um exército de 1 milhão de soldados? Não. Né? Caíram as muralhas de Jericó? Não, porque na época em que Josué viveu, nem muralhas existiam mais. Então eu gosto de ver os dados, eu gosto de pegar o dado lá e olhar quem foi que pesquisou, quantos arqueólogos pisaram lá, o nome dos arqueólogos. Então, esta é a forma que eu gosto de trabalhar. Um outro livro fantástico do PhD L. Nou, este livro aqui, ó, Canaã e Israel na Antiguidade. Este livro é um crime não tê-lo traduzido para o português, porque K.L. Nou, ele é cirúrgico, ele é preciso, ele não perde tempo. Isso não aconteceu por causa disso. Isso é dessa forma por causa disso. Está escrito assim na Bíblia por causa disso. Então ele vai na veia, ele é cirúrgico, ele é preciso, ele não perde tempo. Então esse livro é fantástico. Então, de K.L. Nou, Canaã and Israel na Antiguidade. Então, olha, é tiro de escopeta de 12, é fantástico. Um outro livro maravilhoso é Histórias de Israel e a História de Israel, do professor universitário, doutor, dá aula na Faculdade de Roma, Mário Liverani. Então, Mário Liverani dispensa comentários. O que tem de especial neste livro é que ele conta a história bíblica e ele conta a história real de como tudo aconteceu. Então, ele conta a história de Abraão
E ele vai lá e conta por que aquela história é ficcional. Ele conta a história de Davi e ele conta por que aquela história é ficcional. Ele conta a história da herança da terra prometida, como a Bíblia diz, e ele fala do porquê que não houve herança e por aí vai. Então, este livro aqui, ele é um livro para você mergulhar. São muitas referências bibliográficas. Não é um livro que você lê ele rápido. É um livro que você vai demorar a ler. É um livro que você vai ter que mergulhar no conhecimento que ele apresenta. Um outro livro muito interessante, também do professor Mário Liverani, é o Para Além da Bíblia, livro muito famoso, livro muito conhecido, um livro de história muito bem escrito para explicar o enredo das narrativas bíblicas. Então, Para Além da Bíblia, João também conhece, com certeza tem, lê, eu também leio diariamente esse livro. Também nós estamos, aí, ó, excelente, está na mão ali do professor João Arinaldo. Esse livro nós também estamos fazendo uma série, lendo, aí, ó, a Bíblia Desenterrada também, estamos lendo ele página a página lá no canal Para Além da Bíblia. Então, esse livro aqui é fantástico. E também é um livro repleto de dados históricos. Então, é muito interessante. Como o professor Mário Liverani é um historiador, o foco dele na questão histórica, documentação babilônica, documentação persa, é muito interessante. Então, vale muito a pena você comprar esse livro, adquirir esse livro, correr atrás e lê-lo. Um livro também que, na minha opinião, é um livro indispensável, é o Ancient Canaan and Israel. Então, Antiga Canaã e Israel, ou Antigos Canaã e Israel, de Jonathan Michael Golden. Esse livro é fantástico, sensacional. PhD, professor universitário, premiado na área de antropologia, tem outras obras escritas também, e esta obra premiadíssima, celebrada também no mundo acadêmico, que deu um toque revolucionário, porque ele pega a parte histórica, a parte arqueológica, e ele alinha a visão antropológica do que era o antigo Israel. Muitos dados, muitas informações, então esse livro também você tem que ler. Um livro que tem em português, que eu também indico para vocês, é a Bíblia, a Arqueologia e... Aí, ó, o professor também tem, lá, ó. É isso aí, ó. E a história de Judá e Israel. Cara, esse livro é fantástico, também do doutor, professor, teólogo, arqueólogo, doutorado na Alemanha. Olha aí, ó, excelente, 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 professor João Arinaldo. Então, aqui, ó, olha aí, ó, também, esse aí também, estou lendo ele, hein, para começar a produzir conteúdo. O Reino Esquecido, fantástico também. Esse livro aí é fantástico. Então, a Bíblia, a Arqueologia e a História de Israel, dos reinos de Israel e de Judá, é um livro fantástico, também de José de Mar Caefer. Leia, tem em português, você consegue comprar, adquirir, ler este livro, que é fantástico, beleza? E um livro muito interessante também é esse aqui, ó, que eu não sei pronunciar muito bem em inglês isso aqui, mas seria Etnicidade e Identidade do Antigo Israel. Isso aqui, meu amigo, você vai ver exatamente de onde vem diversas culturas, tradições, costumes, de onde que os editores bíblicos estão recebendo as influências que vai construir a história do Israel antigo. Então, todas essas obras aqui, em diversos momentos, eles vão falar da história patriarcal, do relato patriarcal, tá bom? Então, são obras que você tem que adquirir, você tem que ler, são obras de PhDs no tema, professores universitários. Quem não gosta de estudar, infelizmente, a gente já sabe quem são sempre os mais religiosos, igual como era na Idade Média, igual como era no período medieval, né? A ignorância, ela só reina na cabeça do religioso, tá bom? Inclusive, se você estudar num bom seminário, aliás, um bom seminário que nem é caro, que até tudo que está aqui você vai ter que aprender de uma forma ou de outra. Você vai ter que aprender, entendeu? Aí você vai ter que comprar livro de apologeta para tentar argumentar, porque evidência mesmo, nada, zero.
vamos trabalhar questões muito importantes aqui, como, por exemplo, a questão de Abraão e os caldeus, Abraão e o povoamento das terras de Canaã, Abraão e a documentação disponível na sua época, Abraão e a época em quando ele viveu. Abraão está alocado em qual janela temporal? São coisas que o arqueólogo favorito aí dos crentes, ele não fala. Ele omite estas informações. Aliás, dá até um cansaço, né? Você vê que uma pessoa que dedica a sua vida, e hoje nós temos internet, a ficar escondendo fatos. E aí nós chegamos no tempo em que a pessoa só tem prestígio dentro do seu meio religioso, a ponto de quase arruinar o seu trabalho acadêmico, se o mesmo assim realizasse, para exclusivamente ficar defendendo, entre aspas, a sua fé. E nós sabemos que nenhuma religião é superior à verdade. Se você estudar até num bom seminário judaico, não precisa nem ser cristão, também judaico, um bom estudioso, exegeta do judaísmo, sabe que Abraão não existiu, sabe que Moisés não existiu, sabe que são tudo arquétipos, são símbolos, são metáforas para falar de outras questões. Se você for para uma PUC, por exemplo, do Rio de Janeiro, uma UF, for estudar numa universidade, até numa pública de menor porte, ou numa privada como uma Estácio, você vai se deparar com a literatura acadêmica. E aí você vai ter que se deparar com dados. E dados você não discute. O que essas pessoas fazem é que, na academia, eles têm que fazer ciência. Então, eles vão para a academia, escreve artigo científico, sem escorregar, fazendo ciência, pega o título e aí, para continuar fazendo pseudagem para dentro do seu nicho. Então, é isso que acontece. Infelizmente, eu falo a verdade. Falo isso como bacharel em teologia, falo isso como pós-graduando e falo isso como pastor presidente de uma igreja há 10 anos e uma igreja muito bem sucedida. Só que eu tomei a decisão que não é para ficar ensinando para os outros virar cabeça de bagre. Eu quero andar com pessoas inteligentes, eu quero andar com pessoas que tenham visão crítica, eu quero andar com pessoas que até para desenvolver algum tipo de espiritualidade e ações reais, na vida real, né, que a religião tem que desaguar em coisas reais, como auxílio ao próximo, dedicação ao próximo, ao ser humano, estes mitos têm que sublimar. Você não pode viver pegando a sua vida e fazendo ela girar em torno de mitos. Mas isso é no meu trabalho que eu exerço. Cada um com seus problemas, cada um com suas mitologias, com seus personagens lendários. Eu não tenho nada a ver com isso na igreja dos outros, tá bom? Na igreja dos outros, cada um faz o que quer. Mas conosco lá, há 10 anos, é conteúdo de seminário, conteúdo acadêmico, conteúdo sério, vai fazer as pessoas se tornarem mais inteligentes e mais íntegras intelectualmente falando.